doença na roseira sempre traz prejuízos ao produtor. As pulverizações preventivas são muito importantes e devem ser feitas a cada 10 dias. Devem cobrir toda a planta, especialmente as duas faces das folhas e os brotos novos. Agora, vamos conhecer as principais doenças e pragas que atacam as roseiras. Esta é a pinta preta, conhecida também como mancha parda da folha, causada por um fungo. Ela provoca a queda das folhas e adora ambientes quentes e úmidos. Seus esporos são transportados pela água. O oídio, ou mofo branco, também causado por um fungo, ataca as partes novas das plantas, causando grandes deformações. As folhas e os botões atacados recurvam-se, quebrando-se facilmente. O fungo ataca em dias nublados, com umidade elevada. Os esporos do oídio são transportados pelo vento. Bem, a doença mais perigosa nós temos é o míldio, que acaba com a roseira, ou seja, ela desfolha toda a roseira. É uma doença de fungo, né? São os fungos que atacam e dá uma mancha parda na folha. E o perigoso dessa doença é que geralmente você tem que andar toda a cultura porque ela costuma atacar em reboleiras. Ou seja, num determinado canteiro, uma parte ali, ela dá a chamada reboleira. E aquilo se espalha com muita rapidez. Um cuidado que o produtor tem que tomar em relação a essa doença é contra os defensivos de preventivo, ou seja, os fungicidas de preventivo. Porque é uma doença muito perigosa, que quando ataca, acaba realmente com a roseira. A ferrugem ataca as folhas e as hastes das roseiras. Pode ocorrer com grande intensidade, causando a desfolha do roseiral. A murcha dos botões é causada por fungos que atacam os botões florais, impedindo que se abram. A murcha é caracterizada pela cor cinza-marrom, típica de tecido seco, ficando na planta até que entre em decomposição. A umidade alta é um dos fatores que contribuem com o desenvolvimento dessa doença. Em alguns lugares, é conhecida também como mofo dos botões ou butrites. Hoje, nas condições do Brasil, provavelmente a galha da roseira é a doença mais grave que se enfrenta. A galha da roseira é causada por uma bactéria, Agrobacterium tumefaciens. Essa bactéria existe no solo, penetra por ferimentos e provoca a formação de tumores na região do colo da planta. A planta doente, a planta infectada, geralmente não morre, mas ela tem a sua produção drasticamente reduzida. A galha da roseira é de ocorrência generalizada em todos os locais onde há cultivos comerciais, como, por exemplo, a microrregião de Barbacena, em Minas Gerais, a região de Campinas, em São Paulo. E a melhor maneira de se evitarem problemas com a galha da roseira seria o plantio de mudas absolutamente sadias em solos absolutamente livres da bactéria. Isso porque, uma vez que a bactéria se instala no solo, é tecnicamente impossível removê-la desse solo. Uma das alternativas viáveis para se solucionar o problema quando a bactéria já existe no solo seria o uso de controle biológico. O controle biológico é quando se usa um micro-organismo inócuo, não causador de doença, para controlar o micro-organismo patogênico causador de doença. Esse tipo de controle biológico já é feito em países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, com relativo sucesso. Hoje, no Brasil, ele ainda não é feito em escala comercial, mas a implantação desse tipo de controle no Brasil é uma das linhas básicas de pesquisa do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. O mosaico da roseira é uma doença virosa que é transmitida através da enxertia, podas e outros tratos culturais. Logo que uma planta com vírus for detectada, você deve arrancá-la do roseiral e queimá-la, para que se evite a sua propagação. Faça um controle eficiente dos pulgões e tripes e use sempre mudas sadias, livres de vírus. E por falar em pulgões e tripes, é bom que você saiba que esses insetos, além de transmitir viroses, causam bastante prejuízos ao cultivo da roseira, sugando as partes novas e tenras das plantas, encurvando folhas,
e causando muitos outros estragos. Os ácaros também constituem perigo ao produtor porque promovem distorções foliares, redução do crescimento e tecem teias, revestindo botões, folhas e hastes. As cochonilhas revestem as hastes e sugam as plantas, causando danos generalizados. Existem inúmeras maneiras e centenas de produtos químicos que podem controlar as doenças e os insetos que acabamos de mencionar. Agora, para que você tenha uma ideia geral sobre os métodos e épocas de aplicação dos defensivos e as doses recomendadas para o cultivo da rosa, segue junto a este filme uma tabela com descrição das doenças e insetos que atacam as roseiras e ainda propostas de aplicações baseadas em dados obtidos em experimentos e nas recomendações utilizadas por produtores de rosas e entidades de pesquisa e extensão.